pessoal, bem-vindos ao Gaia Cosmopolita. Aqui é a Angela Beatriz que vos fala. Esse tema o tema que eu vou abordar neste vídeo é bem complexo, porque há várias linhas de pensamento dentro desse tema das chamas gêmeas, várias linhas. Mas aqui no meu canal eu procuro passar para vocês aquilo que eu sinto que ressoa mesmo com a minha alma, que bate com a minha compreensão, que se afiniza com o conhecimento espiritual que eu adquiri através dos anos. Então a pergunta que uma querida inscrita deixou aí, bem interessante, é sobre se as chamas gêmeas já se encontraram em outras vidas, como acontece com as almas gêmeas. Eu não sou a dona da verdade, mas pelo que eu tenho estudado, eu vou responder para vocês. O encontro das chamas gêmeas é algo muito especial. Esse encontro, ele é projetado, programado com muito cuidado pela espiritualidade maior, porque são duas essências polarizadas que, quando se encontrarem, vai acontecer aquela comunhão de todas as suas energias, de todos os seus chakras. É uma comunhão, imaginem, pessoal, são duas essências que antes eram, quer dizer, não são duas essências, é uma essência só polarizada, é o mesmo ser. Então imagine a força, a importância, a grandiosidade deste evento. O encontro destas duas individualidades, que são, na verdade, uma única essência. É um encontro, é um evento transcendental, é o prenúncio do que irá acontecer quando todos os seres humanos conseguirem alcançar a maestria. É o prenúncio da maior realização espiritual que o ser humano pode alcançar. Não que já nos primeiros encontros estas duas chamas já vão estar no auge de sua evolução espiritual, já serão mestres ascensionados, não é isto, mas elas já devem estar num grau bem avançado de evolução espiritual, porque seria simplesmente um desperdício de forças espirituais. Quando duas chamas se encontram, o que não acontece por um acaso, o que não acontece sempre, acontece, mas não é sempre. Isto foi programado pela espiritualidade para que elas realizem algum trabalho, uma missão espiritual. Porque o encontro delas é basicamente espiritual. O encontro de uma essência consigo mesma, duas polaridades da mesma essência. Isto é um evento cósmico. É isto que eu entendo. Esta é a diferença de encontrarmos com nossas almas gêmeas e encontrarmos com a nossa chama gêmea, que é única. Encontrarmos com a parte de nós mesmos. Enquanto nós não nos amarmos realmente, enquanto nós não aprendermos a nos perdoar, por isso que nós fazemos Ho'oponopono, por isso que nós fazemos meditação, para
conseguir este aperfeiçoamento interno. Este aperfeiçoamento é que vai atrair a nossa chama. Atrair a parte de nós mesmos. Quando as chamas gêmeas se encontram, é para causar. Como os jovens falam, é para causar. Quando elas se unem, é para ajudar a humanidade a alterar paradigmas. Por isso que acontece muito de chamas gêmeas. Se casais de chamas gêmeas, aparentemente não terem muito a ver uma com a outra. Serem de culturas diferentes, idades diferentes, nacionalidades diferentes. Porque o encontro delas é para mexer com a cabeça de muita gente, para mexer com a sociedade, para ajudar a dar um impulso na sociedade. Diferente do que acontece com o encontro de almas gêmeas. As chamas gêmeas é um encontro esporádico, é mais difícil. Imagine, o mesmo ser, a essência, vai se encontrar consigo mesma. Imagine o potencial elevado a não sei quantas potências. Imagine o potencial desses seres, o potencial deles vai ser ampliado. Eu já falei no outro vídeo isso para vocês. O encontro de chamas gêmeas é encontro para causar, gente. Já começa causando nelas mesmas. Por isso que elas têm que estar muito bem já preparadas, com a sua autoestima elevada, com a sua compreensão do que é o ego, para que o ego serve, que o ego é só um instrumento, para que elas consigam separar ali o que é a sua alma, o que é o seu ego, o que é importante para a alma, o que é coisa do ego, que pode ser deixada meio de lado, para que elas consigam se entrosar, para que elas consigam levar a cabo a meta do encontro, que é o encontro não dos seus egos, mas das suas essências, para que haja ali uma união de forças. Uma união de forças muito grande, visando algo maior do que somente, o que é importante também, né? Mas visando algo maior do que somente o seu relacionamento pessoal, familiar. É isto que muitos ainda, que eu acredito, né? Porque segundo a minha linha de pensamento, eu entendo que é o que muita gente ainda não entendeu. Não que as chamas gêmeas sejam seres especiais. Não, porque todos nós somos chamas. Mas nem todos de nós nos preparamos para ficar à altura deste tipo de conexão. Eu digo para vocês, buscar pela nossa chama gêmea, desejar ter um relacionamento, conviver com a sua chama gêmea, é um estilo de vida. A pessoa tem que mudar muita coisa no seu modo de encarar a si mesmo e o mundo e as outras pessoas e o próprio relacionamento amoroso. Se a pessoa está procurando um relacionamento amoroso, afetivo, conjugal ou de amantes, mas mais voltada só para a sua própria satisfação, sua felicidade pessoal, sua realização pessoal, para viver assim momentos agradáveis, românticos,
É o que a maioria de nós queremos. Então a pessoa está se preparando para se relacionar com uma alma gêmea totalmente compatível. Isso já pode ter acontecido em vidas passadas, ela já pode ter sido casada com a sua alma gêmea, ela já pode ter sido mãe ou filha da sua alma gêmea, pai ou filho da sua alma gêmea, podem ter sido amigos. Então, se a pessoa está visando um relacionamento, eu e você felizes para sempre, vivendo a nossa vida familiar ali em paz, pacata, desenvolvendo algum trabalho juntos também, mas assim, mais voltado para nós, para nossa vida, nossa prosperidade, para nós. Então a pessoa está se preparando para um relacionamento com a alma gêmea. Agora, se a pessoa quer se preparar para um relacionamento com chama gêmea, ela tem que subir mais, ela tem que desejar mais a sua expansão de consciência. É um estilo de vida, a pessoa tem que buscar com maior afinco, maior firmeza a expansão da sua espiritualidade, porque ela precisa já estar em contato com o seu eu superior, o eu superior, que é a manifestação de Deus em nós, é a fonte de todas as chamas. Se a pessoa quer se unir com a sua chama, ela tem que se integrar nesta força poderosa que é o seu eu superior, que é Deus. Isto é um trabalho que não se realiza de uma hora para outra. O trabalho da nossa expansão de consciência, nosso desenvolvimento e fortalecimento espiritual, não é algo que se faz em algumas semanas, alguns meses. Isto é algo que a pessoa já tem que trabalhar durante muito tempo, já estar trabalhando, inclusive desde vidas passadas, ou então nesta vida ela já tem que ter interesse pelo estudo, aprimoramento espiritual. Pessoas que já se dedicam à meditação, ao estudo sobre a espiritualidade, estudo sobre o que é a alma, o que são as energias espirituais dos seus corpos físicos, seu corpo astral, seu corpo de vitalidade, seu corpo mental. Pessoa que já está interessada, estudando sobre a espiritualidade também que existe na natureza, nas plantas, nos animais. Então, essas pessoas que estão já com a sua mente voltada, aberta, já expandindo os seus chakras superiores, seu chakra coronário, seu chakra frontal, seu chakra cardíaco bem expandido. Estas pessoas são as candidatas para encontrarem, se unirem com as suas chamas gêmeas. Se são pessoas que já vêm realizando esse trabalho há séculos, desde outras encarnações, pode ser que ela já tenha encontrado com a sua chama, que também, se a sua chama também estiver fazendo este mesmo trabalho. Provavelmente sim, porque o que uma faz reflete na outra. O impulso que uma tem de expandir sua consciência impulsiona a outra também. Provavelmente elas estão mais ou menos ali, passam pouca diferença um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais adiantado, um pouquinho alto, um pouquinho uns passinhos para trás, mas estão ali mais ou menos no mesmo nível. E se a espiritualidade ver que esse encontro, este evento tão importante for algo útil para muitas pessoas, para o todo, então a espiritualidade maior faz o encontro das duas. Senão, cada uma continua o seu processo de expansão de consciência, cada uma realizando seus projetos, seus planos kármicos, seus projetos de expansão de consciência. Porque o universo, a inteligência universal, não desperdiça energia. O espírito é energia, o espírito é uma força criativa. O universo não desperdiça, não vai unir dois seres que na verdade são um só,
duas individualidades. E dessa reunião, essa união vai resultar uma expansão maior ainda de consciência, uma força muito grande para as duas viverem voltadas para si mesmas. Eu e você, você e eu. Eu já li sobre a Elizabeth Prophet. Ela tem um livro, que eu vou deixar um nome aqui para vocês. Eu estava lendo outro dia este livro. Foi uma pessoa amiga que me deu esse livro de presente. Eu estava lendo e estava contando de duas chamas gêmeas, um casal de chamas gêmeas. Ambos eram artistas. E depois vocês vão ler lá artista lá dos Estados Unidos. E ela relata a vida deles. Ela estudou a vida destes dois artistas e ela deu como exemplo dos conflitos que pode acontecer quando as duas chamas não estão com a sua individualidade ainda, o seu ego, bem trabalhado. As suas almas ainda estão submetidas à ambição, à vaidade. Mesmo que sejam pessoas boas. Isso não quer dizer que são más pessoas, mas elas ainda são suscetíveis de serem manipuladas através da ambição, da vaidade, dos seus medos. Então, como pode acontecer de duas chamas já estarem no nível bom de expansão do seu emocional, do seu mental, e pode até ser, eu acredito que no caso destes dois artistas, eu acho que a espiritualidade deu uma chance para eles. Falou, olha, vocês já estão... Isso foi a conclusão que eu tirei depois da leitura. Vocês já estão num bom nível. Vamos fazer um teste. Se vocês dois podem ficar juntos e fazer algo ótimo aí. Ser um exemplo de vida para muitas pessoas. E ainda mais se vocês estão numa posição de evidência. Dois artistas. Vocês, com o comportamento de vocês, o relacionamento, a união de vocês, vocês vão influenciar positivamente muita gente. Certo? Então vamos dar a vocês a chance. Então, esses dois artistas assim começaram um relacionamento, se amavam demais, eram chamas gêmeas. Toda aquela afinidade que nós já sabemos, toda aquela afinidade, aquela união de almas. Mas a vida deles foi um tormento. Porque que sentiam a força de atração, queriam ficar juntos, ficavam juntos por um tempo e depois se afastavam. Um se doava mais do que o outro, apesar dos dois se amarem tanto. Um era levado para um lado por causa da ambição na carreira, acabou se envolvendo num relacionamento kármico, infeliz, por causa da sua vaidade, da sua ambição. O outro, vendo tudo aquilo, sofria e tentava tirar a chama gêmea daquela situação. Só via que a sua chama gêmea estava sofrendo, mas a sua chama gêmea não conseguia se libertar ali da força do ego. E eu sei que foi um fim trágico para os dois. Trágico. Então, eu acredito que a espiritualidade ali deu uma força para os dois, porque eles deviam ter conseguido algum mérito, provado de alguma forma para a espiritualidade que eles tinham potencial para ficarem juntos e dar um exemplo de vida para muita gente, porque eles eram artistas famosos, lindos, inteligentes, grande potencial ali de fazer um trabalho em prol da humanidade, mas eles não conseguiram dominar o ego. Isto com duas pessoas assim, talentosas, que já estavam com suas vidas bem encaminhadas. Agora vocês pensem em pessoas que ainda não têm o mínimo de esclarecimento espiritual, pessoas arrogantes, pessoas más, pessoas que não têm pingo de empatia. São pessoas que estão no nível que elas não estão conseguindo receber, estão refratárias à luz do seu eu superior.
essas pessoas, a espiritualidade não permite que elas se unam. E também elas não conseguem se aproximar. Porque o que atrai uma chama gêmea para a outra é exatamente a força da sua essência, a luz da sua essência. Mas se a luz da sua essência está bloqueada por todo esse turbilhão, essa sombra, esse turbilhão todo de um ego muito forte, uma pessoa muito egoísta, ela não vai atrair essa chama. Não vai atrair, porque as chamas são atraídas pela essência, não pelo ego. Então, provavelmente, ela não encontrou em outras vidas com a sua chama, e provavelmente, se ela está ainda nessa mesma estado de ignorância, ela não vai encontrar nesta vida também. Quando começar já a expandir a sua luz da sua alma, começar a receber já a influência do seu eu superior, pode ser que ela fique sabendo já da sua chama. Tem um leve contato, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vão conseguir manter um relacionamento, porque para manter um relacionamento com a chama, é preciso que tenha desapego do ego. Mesmo relacionamento à distância, porque senão é só sofrimento. Há pessoas que encontram com a sua chama e ainda não convivem com a sua chama, estão tendo um relacionamento à distância. Sabem que a sua chama existe, ou então já desce, mas ainda não conversaram, não chegaram mesmo, tem um contato físico, ou então já tiveram algum contato, mas não foi possível ficarem juntas, mas elas mantêm ali um contato de alma. Por quê que elas conseguem manter esse contato de alma? Porque elas têm o despreendimento de alma, elas conseguem saber o que é o desejo da alma e o que é desejo do ego. E a sua alma é poderosa e consegue dominar o ego. Então elas conseguem levar vidas normais, pacíficas, sem entrar no desespero, deixando que a sua chama gêmea prossiga com seus trabalhos que ela tem que fazer, os seus contratos kármicos. Então são pessoas que têm já, sim, uma expansão de consciência boa. Já estão na filosofia, vivenciando a filosofia das chamas gêmeas. Já estão preparando o encontro, talvez para dali a alguns anos, talvez para uma vida futura. Mas esse tipo de mentalidade não é da maioria. A maioria quero viver agora. Eu quero ter um relacionamento agora. Deixa eu acender a luz aqui porque está escurecendo a sala, tá? Não é a maioria. E isto é errado? Não é errado. Cada um sabe de si. E eu acho que a pessoa, quanto mais sincera ela for consigo, melhor. Com o seu olhar para os seus sentimentos e o que eu quero, o que eu sinto, o que eu quero agora para mim. Não quero passar a minha vida esperando pela minha chama. Eu sei que ela existe, está em algum lugar, que um dia eu encontrarei, que estamos eternamente conectados, é parte de mim. Mas eu quero ser feliz agora, eu quero ter alguém agora, eu quero construir uma família, ainda mais, principalmente os jovens. Eu estou esperando minha chama, mas eu já tive filhos, já casei. Já sei o que é um casamento, um kármico, separei. Eu cumpri minha missão com o meu relacionamento kármico. Eu cumpri minha missão, eu tenho consciência disso. Eu fiz o que eu podia, o meu melhor. Tive meus filhos, 4 filhos, criei meus filhos. Não realizei ainda meu sonho. E depois que eu descobri que esse meu sonho que estava aqui guardado desde a minha infância, porque é como eu disse, a criança traz esse sonho consigo, essa certeza de que existe alguém para mim.
Quando eu descobri, depois de tudo que eu passei, agora já com a idade que eu tenho, eu descobri que realmente eu estava certa, a minha criança estava certa, existe alguém para mim. Quando eu descobri isto, com toda a experiência de vida que eu tenho, eu escolhi esta filosofia de vida. Eu vou esperar pela minha chama. Leve o tempo que levar. É o que eu quero para mim. Mas isto é algo meu, pessoal. Mas talvez quando eu tinha 23 anos, quando eu tinha 18, quando eu ainda não tinha passado tudo que eu passei, na parte, né, todas as lutas que eu passei emocionais no relacionamento kármico, quando eu sonhava. Talvez não, eu sonhava. Não, eu quero ter uma família, adoro crianças, quero ter filhos. Então eu não esperava isto. E talvez naquela época, se eu soubesse sobre as chamas gêmeas, será que eu teria pensado o mesmo? Talvez eu tivesse esperado um bom tempo e depois, pelo próprio impulso, né, da natureza, né, daquele sonho de ser mãe, talvez eu decidisse, não, talvez eu tivesse me livrado de um casamento kármico. Provavelmente eu teria escolhido melhor, né? Minha mãe dizia pra mim que eu escolhia muito. Minha mãe falava bem que eu fazia os rapazes sofrerem. Que eu fazia os rapazes sofrerem. Você não quer saber de ninguém. Os rapazes se apaixonam por você, você não quer saber de ninguém. Eu falo, mãe, é que eu não encontrei aquela pessoa. E depois escolhi tanto e escolhi errado. Então, gente, eu assim, talvez eu tivesse, né, esperado, mas, né, escolhi errado porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha esse conhecimento sobre alma gêmea, chamas gêmeas. Se eu tivesse, eu teria escolhido melhor. Sabe, eu não menosprezo ninguém, nem mesmo o meu ex, né? Ele é do jeito que ele é, problema dele, certo? É uma alma que está evoluindo. Não desprezo ele também. Não temos mais contato, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas, assim, eu teria escolhido melhor, gente. Até pelo bem dos meus filhos, né? Bom, gente, então é assim, olha, é o seguinte, vocês têm que entender isto, meu Deus, eu estou explicando para vocês. É a minha linha de pensamento, tem gente que tem outra linha de pensamento, mas é bom que vocês conheçam as várias linhas e depois vocês veem aquilo que ressoa melhor com a alma de vocês. Na minha linha de pensamento, chamas gêmeas é um relacionamento muito evoluído, é um relacionamento que é preparado pela espiritualidade, tá? E os candidatos para esses relacionamentos são pessoas que já estão muito interessadas na sua espiritualidade, já estão expandindo o seu chakra cardíaco, o seu chakra frontal, procurando perceber mais, discernir, ter bom senso, discernir o certo do errado. Pessoas que estão já desenvolvendo abrindo o seu chakra coronário, já se preocupam com a humanidade, com a natureza, com todo. Já tem uma compreensão da unidade, que a vida, no fundo, tudo é um. Antes de nós sermos chamas gêmeas, nós éramos uma essência, né? Ainda não polarizada. Antes de sermos essa essência não polarizada, ainda éramos um. Tudo era um só. Antes de sermos já manifestados como essência, um tipo de individualidade já. Nós éramos uma unidade. E continuamos a ser uma unidade. Tudo funciona, o universo funciona como uma unidade. Tudo tem a ver com tudo, não tem nada separado. Mas aí éramos um. Aí a inteligência universal que está em nós, o eu superior, manifestou dessa unidade, começou a manifestar essências. Essas essências depois se polarizaram, certo? Formando grupos, né? Aí são as almas gêmeas, são os grupos
Mas todas as almas gêmeas têm também a sua chama, porque todo mundo tem. É um negócio muito legal, gente. Assim, ó, pá, 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 pá. É assim, tudo na natureza funciona assim, até para o nosso corpo se formar. Começa lá, um gameta, outro gameta, junto aquele, aí vai, blá, 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 vai dividindo, e forma o nosso corpo todo. Assim o universo, mas no fundo surgiu tudo de uma força criativa. Então eu passo para vocês esta linha de pensamento. Não entro, não debato, não critico outras linhas de pensamento, porque se alguém está defendendo uma linha diferente é porque isso ressoa com a alma da pessoa. Sabe, a pessoa está sendo sincera também. É o que ela entende, que ressoa com ela. O que ressoa comigo, com a minha alma, é isto. Não é um encontro por acaso, é um encontro programado para que seja essas duas essências, quando elas se unirem, sejam para a prosperidade do todo. Tá? Então são pessoas que têm um bom conhecer o que é o seu ego, conhecer o que são o seu desejo de alma, saber diferenciar entre o que é ego e o que é alma, o que é da alma, o que é eterno e o que é transitório, saber para poder ter desprendimento, para poder ter amor incondicional. Bom, então é isso, meus queridos. Olha, eu vou estar sempre falando para vocês isto, tá? Qualquer dúvida, por favor, qualquer dúvida, lança aí nos comentários, que eu leio todos os comentários. Nem sempre dá para eu responder todos, um por um, mas eu vou lá, eu leio, boto lá o coraçãozinho, tá? Sinal que eu li, ainda não respondi. Aí depois eu fico lá, bom, deixa eu ver quem é que eu vou responder primeiro, tá? Mas eu respondo sim. Muito interessante os comentários de vocês. Nós estamos formando aqui uma comunidade, tanto que o YouTube já abriu a comunidade lá para nós, tem a comunidade. Então é isso, meus queridos. Então fiquem na paz dos seus corações e até o próximo.